bem-vindos a mais um episódio do Capcast. O Capcast, como vocês já sabem, é o podcast da agência de live marketing Cap. E hoje a gente vai falar com mais um profissional da área de eventos, né? A gente vai falar sobre mais um assunto aí. Por isso, seja muito bem-vindo, Renatinho. É um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. E ó, para começar, o Renatinho, ele tem 32 anos de profissão. É bastante tempo, hein, Renatinho? Bastante. Tem 2 filhos, pai de 2 filhos e também é pai de pet, né? Tem 3 gatinhos, é isso? Sim, Isso tenho 3 gatos. E curte pedalar aí nas horas vagas. Pedalo. Mas é bastante coisa para fazer, hein? Além disso, ainda trabalhar com marketing finalista. Tem que dar tempo de fazer tudo. Renatinho, para começar, conta pra gente um pouquinho como que você começou nessa profissão e, antes de tudo, o que faz exatamente um arte finalista? Eu comecei por acaso, na verdade. Você não se forma arte finalista, você vira um arte finalista, né? A profissão do arte finalista é o fim do processo de qualquer coisa, né? Seja gráfico, seja de evento, é onde termina a produção, né? É um pouquinho antes de produzir, né? Então tudo passa no final pelo arte finalista. Então é uma responsabilidade aí gigantesca, com certeza, Super, né? Principalmente se der errado, a culpa é sua. Em relação à formação, precisa de alguma formação específica e como que foi esse seu processo também para chegar até essa profissão? Para arte finalista não precisa, na verdade, não precisa, né? É bom sempre, né? Hoje em dia tem um monte de curso, inclusive tem faculdade. Quando eu comecei não tinha faculdade, nem design gráfico, ou era design de produto ou esquece. Então a gente acaba aprendendo na marra. Né, foi como eu comecei. Eu comecei fazendo faculdade de arquitetura, fui para um escritório fazer um estágio de arquitetura e o escritório tinha uma perna de design também, que era muito design de ponto de venda, de fazer muito padaria, fachada de padaria. E aí eu comecei a brincar com as duas coisas e larguei a arquitetura e continuei. Olha que bacana. E só realmente como arte finalista já são aí 32 anos de carreira? Não, você então, passou não, por não. outras áreas? Não, é que assim, tudo desde o começo, para mim era tudo uma coisa só. Então eu fazia do começo ao fim. Então eu já era arte finalista e não sabia que existia essa profissão, Sim. que existia esse termo, porque você começava e terminava todo o trabalho. E aí descobri que era uma coisa específica quando eu entrei em agência, que eu trabalho em agência há pouquíssimo tempo, só desde 2017 que eu estou em agência. E a agência é tudo separadinho. E, Renatinho, a gente estava conversando ali um pouquinho nos bastidores, né, antes da gente iniciar aqui, e a gente estava falando principalmente sobre esse ponto, né, que os novos profissionais, eles acabam se especializando, às vezes, muito em uma área só e não conhecem ali todo o processo. Uhum. E eu acredito, né, que mesmo eu não sendo exatamente da área de eventos, mas eu acredito que em qualquer profissão, quanto mais a gente conhece ali cada uma das etapas, cada um dos processos, a gente se torna um profissional mais completo, né? Super. Então hoje você sente que essa nova demanda aí de profissionais que têm entrado, talvez, apesar de fazerem lá a faculdade, cursos técnicos específicos, não tem tanto esse conhecimento de cada um dos processos, incluindo essa parte também, a arte final ali, o seu cargo mesmo de arte finalista? Sim, concordo. É que sim, as pessoas já vão para a faculdade com o intuito de o que eles querem ser. Então, normalmente, o pessoal de design, eles querem ser diretor de arte, querem ser criativos. E é legal também ser criativo. Na verdade, é muito legal ser criativo. Só que alguém precisa finalizar o que você criar. Se todo mundo tivesse um pouco do conhecimento de como é o final, talvez na hora de criar ele já se atentasse para isso. Porque assim, tem muita coisa que é criada que a gente não consegue finalizar. Justamente o resultado, porque isso. O profissional não sabe dessas etapas, né? Completas, assim. Então, assim, às vezes o cliente aprova uma coisa na tela e ele quer que saia daquele jeito e às vezes não dá para sair, dependendo do que é. E aí a bucha fica para você, né? Aí tem que explicar. Não é só quem faz, né? Eu acho que também quem atende o cliente também tem que saber disso tudo. Falta para quem atende o cliente saber como é que são as coisas e os processos. Porque aí a gente explica e aí ele fala assim, mas como é que eu vou falar isso para o cliente? Tem que falar. Até para falar o que é possível, o que é viável, o que não é, né? Sim. E mesmo na hora de pedir, porque assim, os clientes mandam o que você pede e como você pede. Se você pede direito, você recebe direito. Se você não pede direito, você não vai receber direito. E a gente acaba sendo chato, porque chega com uma coisa e fala, esse não dá para usar.
isso não dá para usar, eu não consigo finalizar, não tem resolução, ou não é essa cor, enfim, é uma gama gigantesca. Agora, falando um pouquinho mais da técnica mesmo, né? Uhum. A gente também estava ali conversando nos bastidores e você falando como era o início ali, né, dessa profissão e as dificuldades. Explica um pouquinho pra gente até realmente desse crescimento aí, né, dessa modernização, se a gente pode usar essa palavra aí, da profissão. A modernização começou com o computador. Antes Como não que tinha. era antes? Não tinha computador. Então, por exemplo, para você fazer uma peça, sei lá, um anúncio X, que é uma página de revista, você tinha que literalmente cortar e colar as coisas na folha. Era totalmente manual mesmo. Totalmente manual. Então, o texto você escrevia na máquina de escrever, e aí você ia fazendo as coluninhas na máquina de escrever, depois você recortava e colava com fita mágica na página. As fotos idem. Hoje em dia fala recortar foto, porque a gente recortava com a tesoura. Você recortava a foto e colava. E como que foi com o surgimento aí, né, com essa modernização da profissão mesmo, essa adaptação para você? Foi uma coisa tranquila? Assim? Super, é muito mais fácil, muito mais fácil, rápido. Né? Assim. E também eu queria saber um pouquinho do início da carreira para você, se você enfrentou muita dificuldade, já também entrando um pouquinho nesse ponto em relação à remuneração, porque a gente sabe, né, acho que tanto na área de eventos como na área audiovisual, tem tantas profissões que são tão importantes, né, que às vezes são detalhes ali e que a gente sabe que não são bem remuneradas. Então eu queria saber um pouquinho sobre isso em relação, né, se você se sente confortável um pouco para falar também, e também as dificuldades que você enfrentou, assim, em relação à profissão. Então, dificuldade não te digo que enfrentei, porque sempre foi feito, né? Então eu sempre fazia. Como te falei, descobrir o arte finalista, eu nunca fui exatamente assim só arte finalista, porque você sempre faz um monte de outras coisas. Então assim, dificuldade não tem dificuldade. E remuneração, eu penso o seguinte, o que é combinado não é errado. Então a remuneração você decide. Então você que põe na balança. Vale a pena? Não vale a pena? Aí é com você. O mal remunerado para mim eu acho meio subjetivo. As pessoas falam assim, eu ganho mal. Mas você ganha mal, então procura uma outra coisa porque você ganha melhor. E às vezes também, acho que são os lugares também, né? Sim, às vezes um lugar vai pagar um valor, sim, outro lugar vai pagar sim. outro também. É o mercado, né? É o mercado. O mercado tá aberto. Se você acha que você está ganhando mal, você muda. Agora, você falou aí que você muitas vezes faz o papel da pessoa chata que tem que ir ali cobrar e voltar. Como que são essas situações aí no dia a dia? Como que você lida com isso também? Eu sou sempre o chato. Já acostumou então, eu acho. Então, eu já acostumei as pessoas que não acostumam, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, eu sou sem educação, eu sou o chato. Eu não quero fazer, mas não é assim, é que assim, a responsabilidade do final é a minha. Tem várias vezes que eu falo assim, beleza, você quer fazer assim? Você aceita essa responsabilidade do final? Não vai ser minha. Se beleza, se você quer fazer assim, eu faço, mas não é o certo. Então assim, a parte da arte final em si é uma coisa muito técnica, né? E é uma coisa chata de fazer, né? Então, acho que talvez por isso que você falou que talvez esses profissionais mais recentes não querem, talvez, entender tanto desse processo também, né? Então, é porque assim, o cliente vê o que o criativo faz só. Então, as pessoas querem... E é isso. Porque assim, tem um ego também, né? Sim, com certeza, de ser ali então, assim, mais reconhecido. Fui eu que fiz isso. Foi você que fez o conceito criativo, né? Mas tem vários processos, né? Tem vários. Tem o cara que vendeu, tem o cara que atende, tem o criativo, tem o produtor também. O produtor também é uma peça mega importante, porque o cara vai lá, é ele que vai montar. Sim. Né? Todo mundo é importante. São muitas pecinhas, sim, né? Para a engrenagem funcionar. Sim. E às vezes são só algumas ali que são mais destacadas, acredito eu, né? E, Renatinho, já aconteceu de você fechar um arquivo e passar alguma coisa ali desapercebida? E aí, como é que você conseguiu lidar com essa situação? A gente torce para ninguém ver, né? Muito bom. Porque tem coisa que só eu vejo. E a gente erra, todo mundo erra. Principalmente dependendo de prazo, né? Sim. Então, às vezes, você tem que fazer uma coisa correndo, passa. Mas nunca tive grandes problemas, assim, super prejuízos né? Mas às vezes o cliente tem que refazer alguma coisa porque ele quis mudar, aí é dele.
Aí né? também ele que vai Mas é arcar uma com- responsa grande, porque se acontece um erro e não é coisa do cliente, a agência tem que arcar com gasto, né? Sim. E dependendo do que é uma grana. E sem ser com você, alguma história assim relacionada a isso que você tá comentando agora, que passou ali algum erro muito grande que caiu ali essa bucha pro arte finalista. Você tem alguma história assim que você possa compartilhar com a gente? Não que eu lembre, assim, mas eu já peguei muita coisa errada, né? E Que tive você que teve que refazer. refazer. É. Porque às vezes as pessoas querem ajudar, e aí faz errado, aí você tem que refazer. E aí é um trabalho, acredito que é um trabalho em dobro ali também, né? Sim, é em dobro. Porque assim, às vezes alguém pediu para uma outra pessoa fazer porque precisava rápido, né? E aí sai errado. Agora, ó, falando em termos aí, voltando a essa parte também financeira, o que vale mais a pena como arte finalista? Trabalhar com fixo ou um freela, ou depende muito a situação, a empresa? É. Depende. Agora, se você for só arte finalista, vale mais a pena você ser freela, porque é difícil uma agência ter um só arte finalista. Sim. Muito difícil. Porque para a agência é um gasto alto ter uma pessoa só para finalizar. Às vezes tem demanda, mas agências grandes e tal, que tem muita coisa, vale a pena. Mas agências pequenas não, porque são trabalhos esporádicos. Então, normalmente, as agências que têm um arte finalista, ele não é só arte finalista. Os diretores de arte velhos, que nem eu, eles já são arte finalistas também, né? Sim. Então, assim, os profissionais mais antigos, eles fazem as duas coisas. Então, para uma agência ter um profissional desse, vale super a pena, porque se elimina um gasto. Sim, com certeza. Ah. E Renatinho, falando um pouquinho sobre talvez esse fim da profissão, né? Porque como você disse, muitos novos profissionais não estão aí, ou não estão se especializando nessa área, ou às vezes não entendem realmente desse processo. Uhum. Então, falando um pouco sobre talvez o fim dessa carreira, como que você enxerga isso também? E talvez essa falta desse profissional, como que isso também vai acarretar aí no processo final da entrega do trabalho? Acabar não tem como acabar. Alguém vai ter que fazer. Resta saber como que vai ser feito, né? Porque assim, alguém vai ter que aprender. Alguém vai ter que se ligar que precisa, né? E assim, sempre vai ter gente que gosta das coisas chatas. Vai diminuir, mas tem. E aprende, né? Porque não tem como. As coisas vão ter que ser finalizadas. Não dá para fazer tudo digital, né? Dá para você fazer um stand inteiro sem lona? Dá. Mas custa caro. Você tem que pôr LED no stand inteiro. É legal pra caramba, mas custa, né? E nem todas as empresas, todos os clientes vão, né, estar dispostos a pagar também. E agora, você puxou um ponto aí, e eu acho que a gente pode também já abordar um pouco esse assunto, que é a questão da inteligência artificial, que a gente não pode deixar de falar também sobre. Isso chegou a impactar o seu trabalho? Você acha que aí, eu nem acho que a longo prazo, acho que a curto prazo mesmo, você acha que isso também pode talvez diminuir a quantidade de profiissionais dentro dessa área? Não só essa questão que a gente falou dos jovens, né, dos novos profissionais, talvez não se especializarem tanto nisso, mas a questão da inteligência artificial mesmo, você acha que pode impactar ou já está impactando? Não, sim, ajuda pra caramba. Eu não acho que substitui, porque ela é uma ferramenta, né? A inteligência de verdade, ela não acaba, né? Então, assim, ajuda. É super, super. Eu uso um monte de coisa, entendeu? Agiliza trabalho, Sim. você ganha tempo. Eu acho que não substituir, não acho que vai substituir. Acho que é uma questão da gente usar aí, como apesar da inteligência artificial, mas a gente usar com inteligência. Sim, né? sim. Usar de uma forma realmente favorável, não para substituir, mas para talvez facilitar também, né? Não substitui, porque assim, os pedidos dos clientes são muito ímpares, né? Então, assim, é difícil você chegar para uma inteligência artificial e jogar um briefing do cliente, porque é muita interpretação. Eu queria, talvez vai ser um pouco polêmico esse momento aqui, mas a gente estava conversando também sobre isso. Você acha que os jovens que estão entrando agora nessa profissão, que estão entrando até na área mesmo, né, de eventos de criação, talvez
tem um pouco de preguiça de aprender o processo? Tem. Porque eu acho que não é só uma questão de, eu quero trabalhar só com criativo. Você pode trabalhar com criativo, mas eu acho, volta aquele ponto de novo, né, Renatinho? Eu quero também a sua opinião sobre isso. Que faz a diferença você ser um profissional mais completo, né? Então, tem um pouco, talvez, essa preguiça de aprendizado aí. É porque assim, tudo tá muito rápido, né? Os processos estão o tempo do processo é menor hoje em dia. Então as pessoas querem fazer e não querem entender o processo do começo ao fim. E o processo é importantíssimo. E agora, fala pra gente aí quais são os planos que você pensa aí agora pro futuro, trabalhando com isso, você mesmo, assim, em relação à sua profissão e seus objetivos também. Fala aposentar, né, Renatinho? Eu falo que eu trabalho porque eu preciso. E eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu gosto, né? Nossa, eu penso exatamente como você. Tem muita gente que faz o que não gosta. Mas assim, tem horas que você até para de gostar do que você faz. Porque tem muita... É estressante, muito estressante às vezes, né? Principalmente em agência. Agência de uma hora para outra as coisas se transformam, né? E você vai ficando velho também, cansa, né? E acho que até essa demanda de tudo para ontem, essa urgência sim. também, né? É sempre de hoje para hoje. É muito difícil, né? E tem coisas que não dá para fazer de hoje para hoje, né? Tudo tem tempo. Enfim, a gente trabalha o que precisa. É isso, né? Eu super te entendo, concordo também com esse ponto de vista. E agora, pra gente finalizar aqui, que passou super rápido esse bate-papo, uma mensagem que você queira deixar para quem tá iniciando nessa carreira ou para quem tá entrando no mundo aí de eventos, começando a trabalhar em agência. Qual a mensagem que você deixaria que você acha aí a mais importante? Mude de profissão. Não, mentira. Maravilhoso. Eu acho que sejam curiosos. Eu acho que a curiosidade ajuda muito nisso. Entendam os processos. Um design que você faz, um key visual que você faz, entenda como que ele vai ser usado, do começo até o fim. Porque o orgulho fica maior depois, saca? Não é só olhar e falar assim, nossa, que lindo isso. Tá, ficou lindo, mas está ali na tela do computador. Você vê impresso, você vê no lugar. O orgulho é muito maior depois de você ver pronto. Com certeza. Eu acho que você participar também de todos os processos, sim, como você falou, né? Eu até me vejo também como apresentadora, por mais que não seja a minha área, por exemplo, roteiro. Mas se eu posso participar de uma reunião ali de pauta e dar sugestões e trazer ideias também, quando eu vou apresentar e quando eu vejo o trabalho pronto, eu acho que é outro olhar, é outro orgulho também, sabe? Sim. Então, realmente é importante a gente saber. E você acaba desenvolvendo melhor o que você está fazendo. Com certeza. Né? Então, assim, se você souber dos processos, se você vê as coisas acontecerem, é muito mais gratificante. Com certeza. Renatinho, quero agradecer. Passou muito agradeço. rápido, foi uma delícia o papo. E realmente, assim, eu não tinha ideia, não sei se você que está assistindo aí tinha ideia do tamanho da responsabilidade que um profissional como você tem, né? E realmente da importância que a sua profissão traz aí para todo esse processo também e para a área de eventos como um todo. Então, quero te agradecer. Obrigado. Tá? E desejo aí muito mais sucesso e sonhos realizados, enfim. E obrigada pela participação. Valeu, obrigado.